Olá, paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um podcast Relatos da Construção, podcast que se propõe a contar a história da construção do novo templo das Assembleias de Deus do Ministério do Belém aqui em São Paulo, templo que será inaugurado aí no dia 15 de novembro de 2023. Aqui comigo na mesa estão alguns amigos hoje, eu quero apresentar para vocês aqui, começando pelo maestro Sueldo Nascimento Francisco, acertei? Exatamente, é isso mesmo. Eu sou Senhor... Nascimento também, muito é prazer. Legal, que bom. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Sueldo, da paz do Senhor. Paz do Senhor. Seja bem-vindo, espero que você esteja à vontade aí nessa bancada. Isso mesmo. Tá bom? E também aqui o meu irmão Marcos Mota, o famoso Dedé, a paz do Senhor, seja bem-vindo aqui ao podcast. A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos, e é um enorme prazer estar com vocês nesta manhã aqui. Que legal, bacana. Gente, olha, eu vou fazer uma breve apresentação aqui dos nossos irmãos, né? É uma breve porque, assim, se eu for fazer a apresentação como manda o figurino, seria mais de 10 minutos para cada um, né? Então, vamos lá. O Sueldo Nascimento Francisco é o maestro titular aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o templo sede, né? E é uma sede, ela é considerada uma sede estadual, né? Então, o Sueldo está à frente aqui da orquestra. Ele é músico profissional, é professor de uma escola de música alemã aqui em São Paulo, no bairro do Morumbi, e também é produtor musical lá da escola Mackenzie. Tudo certinho até aí? Tudo certinho. Beleza, então. Vamos agora apresentar aqui, como manda o figurino, o nosso querido Marcos Mota, também conhecido como Dedé, né? Inclusive, daqui para frente, eu vou chamá-lo de Dedé, porque se eu continuar com Marcos Mota, ninguém nem vai saber de quem que eu tô falando. O nosso querido, então, irmão Dedé, ele é o maestro assistente aqui da Orquestra Jan Soren, né? Que fique registrado. Músico profissional há 27 anos, atualmente é trompetista da OSESP, a Orquestra Sinfônica aqui do estado de São Paulo, e ele é um músico conhecido como utility, é isso mesmo? É isso mesmo. Explica pra gente já o que é isso. Esse é um termo muito comum usado em orquestras pelo mundo, americanas ou europeias, em que é uma função que a gente exerce todas as funções no naipe, né? O naipe a gente chama aquele conjunto do mesmo instrumento. Então, temos 4 trompetes, o naipe de trompetes, e eu exerço a função, toco tanto primeiro como segundo, terceiro, quarto, então é bem desafiador. O que a necessidade demandar ali, tem que fazer. Exatamente. Que legal, maravilha, gente. Um prazer recebê-los aqui. Bom, a nossa ideia, então, é bater um papo sobre a construção, né, do Ministério do Belém. Construção que demandou aí pelo menos umas 2 décadas, né? Afinal de contas, estamos falando de uma igreja, construção de uma igreja e uma igreja muito grande em São Paulo, né? Algumas conversas que nós tivemos aqui com alguns convidados, nós explicamos o porquê dessa demora na construção, né? Por quê? Porque o pastor José Wellington, ele nunca abriu mão do crescimento da igreja num todo. Então ele não tinha um olhar apenas para a sede aqui do Belenzinho, que hoje está aqui na Doutor Fon, né? Ele também olhava para os setores, né? Então, nesses 20 anos, muitos setores foram construídos, muitas sedes, né? Congregações de bairro e tal. Por isso é importante a gente registrar aqui, até para você que está nos assistindo, né, entender um pouquinho desse universo, né, das Assembleias de Deus aqui em São Paulo. Gente, vou começar com uma pergunta, e vou fazer a mesma pergunta para os dois, mas vou começar aqui com o nosso querido Sueldo. Irmão Sueldo, eu vou chamá-lo de irmão, né, mas ambos são presbíteros da igreja, né, são oficiais aqui da igreja, também que fique registrado para os nossos ouvintes aqui, os nossos queridos telespectadores. Meu irmão, eu queria perguntar o seguinte, vocês trouxeram as batutas aí? Não. Não, hoje a gente não trouxe batuta. Tá bom, então, vai. Vamos ter que usar o braço, ia ficar muito complicado. Tá certo, vamos sem batuta, então. Eu quero perguntar o seguinte, Sueldo, assim, quais suas primeiras memórias aqui no Ministério do Belém? Desde que você se entende por gente e por crente, você serviu e serve no Ministério do Belém, correto? Correto. Quando eu recebi o convite para vir para cá, eu comecei a pensar sobre isso, né? Construção do templo, daí comecei um pouco para trás, um templo anterior a esse, que é na Contegipe, primeiros cultos lá, fui batizado lá,
né? Que é ainda no cimento, com o pé no cimento ainda. Isso na Cotegipe, o seu na batismo Cotegipe, nas águas, né? isso. O tanque batismal também estava no cimento ali. E aí eu fui indo mais para trás e eu acabei lembrando que meus pais, pastor Cícero Canuto de Lima, fez o casamento dos dois. Uau! E eu tenho uma memória de 4 anos para frente ali, sentado com meu pai na banda da igreja, né, com o maestro João Quirante. Eu cheguei a ver o maestro anterior do coral, teve vários maestros, mas um senhor que eu acho que era filho do pastor Cícero, né, regendo. Eu era uma criança, um nenê, basicamente. Mas aí eu descobri que realmente eu sou um decano nessa igreja e acompanho os trabalhos, a evolução da igreja desde então, né? Nós passamos por, que eu me lembro, 3 templos, um que era na estação Belém do metrô, que hoje é o Belém, né? Esse é Alcântara Machado, certo? Exatamente, era ali, daí desapropriaram ali. A gente foi para perto, não lembro o endereço exatamente, porque naquela época eu não pensava nessas coisas. E depois num galpão, quer dizer, é um galpão grande, né, que tem até hoje, saindo da Conselheiro, da garagem da Conselheiro. Você vira à direita, primeira esquerda, fica à direita ali um galpão que, inclusive, a nossa deputada Marta Costa usou uma época para alguma coisa ali. É na Doutor Clementino ali? Isso, que virou um posto de saúde, e hoje já não tem mais. Era ali. Ali eu me lembro mais dos cultos. E depois eles começaram a construir ali na Conselheiro, isso, né? Onde aí o Dedé já pode me ajudar, que lembra dos primeiros cultos lá, que foi uns cultos que a gente fazia na garagem, e aquelas luzes penduradas, eu lembro disso aí, né? A gente passando um frio ali, que tinha, as janelas eram cobertas com uns tapumes ali, que o vento às vezes passava, e aí eles foram fazendo as coisas, reformando a igreja. A gente subiu com as lampadinhas ainda penduradas, né? O púlpito era longe, era grande, e isso tudo muito nostálgico, né? Mas o que eu tenho a dizer aqui, de muito importante, é que nunca se inaugurou um templo da Assembleia de Deus sede. Eu não lembro. Olha só, essa informação é importante. O Conselheiro Cotegipe não inaugurou, a anterior só entrou e se arrumou as coisas lá e instalou-se a igreja e começaram os cultos, né? E agora eu estou vendo que oficialmente nós vamos inaugurar um templo que a princípio está pronto. Quando nós fizemos o primeiro culto aqui, quando é que foi, Dedé? O primeiro culto aqui que você foi na garagem? -3? Não. Eu acredito que as minhas recordações são começo de 1999, mais ou menos. 99. Olha só, 99, aí chego eu aqui, vamos ter um culto no templo novo. Eu já estava lá na Cotegipe. A gente veio para cá, estacionei no -2 e descemos no -3. Qual não é a minha surpresa? Aquelas lampadinhas penduradas de novo. Olha isso, eu já vi esse filme, eu acho que a coisa vai se repetir. Outra vez vai ficar aqueles puxadinhos e não vamos inaugurar esse templo. Mas eu estava errado, graças a Deus. E isso me enche de alegria, me enche de orgulho, sabe? Eu fico muito feliz. Você falou aí sobre... Desculpa, não sei se estou tomando todo o tempo. Não, pode continuar. Que realmente eu descobri que eu sou muito antigo aqui, gente. E você falou por que demora, né? A inauguração, por que demorou? E eu te digo mais uma coisa. Demorou sim, por causa do cuidado do pastor com as outras congregações, né? Que toda a Santa Ceia, ele falava, nós inauguramos o templo tal, fomos em Limeira, inauguramos um templo tal. Eu falei, nossa, como que ele consegue, né? Administrar uma construção desse tamanho aqui e continuar inaugurando, comprando terreno Mas não foi só isso, foi uma questão de lençol freático, parece que descobriram aqui. Sim, no que começo. Deu um trabalho. E eu lembro que o pastor presidente falou uma vez num culto de Santa Ceia que ele estava enterrando dinheiro aqui. Que ele falou que não sei quantas carretas, caminhões de concreto começou a jogar aqui. Ele falou, irmão, nós estamos enterrando dinheiro lá ainda. Falei, mas a gente bateu um papo, Sueldo, com o Wilson Filho, né, que é filho do arquiteto Wilson Costa, né, que projetou aqui desde o começo, e ele conta que ele, nessa fase aí, ele estava já se formando em engenharia, e que isso aqui foi uma grande escola para ele. Ele conta de uma tal de parede diafragma, que foi justamente para conter essa questão da infiltração de água, né, que é uma parede que ela isola a água para o lado de fora, né, e deixa a construção, a parte da construção seca, né, ou pelo menos o mais seca possível para ser possível trabalhar. E outro problema que eu percebi
que comentaram na época, era alguma coisa das vibrações do metrô, que fica do outro lado da avenida. Sim. Isso causou um problema muito grande, eles tiveram, ou seja, isso aqui realmente foi uma escola para qualquer engenheiro, Foi. sabe? E conversando com o Wilson filho, né? Uhum. O Wilson pai, ele era um grande admirador da orquestra, eu tenho boas memórias dele, o culto acabava, a gente tocava aquele último hino, né? Sempre, pós-lúdio, né? Do culto que a gente tem hábito de fazer de vez em quando. Que é maravilhoso. E ele levantava do púlpito, vinha atrás, põe as duas mãos para trás e ficava olhando a orquestra ali, até acabar. Acabava, ele às vezes fazia assim, aplaudia, sabe? E era uma bênção. E eu tive a honra de visitá-lo num dos seus últimos dias aqui nessa terra. Ele estava realmente com um tumor no cérebro, né? Muito sério. O irmão Nelson, nosso doutor Nelson, toca na orquestra. Irmão, né, do engenheiro. Irmão, sim. Nós estivemos lá no sepultamento dele. Enfim, foi uma bênção para nós. Mas o filho estava me dizendo que esse templo novo, são 3 fatias grandes. Essa primeira aqui, que é esse prédio. Isso. É um prédio isolado. Acho que já falaram isso aqui, né? Você entrevistou tanta gente já. Não, mas pode falar. Segundo, que é emendado a galeria até lá o começo do púlpito. Isso. E o terceiro é um prédio lá atrás. Então são 3 prédios. Que é a parte dos fundos lá. São 3 prédios. A gente, conversando aqui na redação, a gente entendeu o seguinte. A gente passou a chamar essa primeira parte aqui de ala leste, né? Aí tem o templo, aqui é a nave da igreja, e a ala oeste, que é a parte administrativa lá da igreja. Né? A gente colocou assim, vamos ver se pega, né? Vamos ver. Vamos ver se pega. Eu vou divulgar. Tá certo. Vou divulgar. Deixa agora a gente colocar aqui o Dedé na conversa, né? E eu quero saber das suas primeiras memórias aí também, desde que você se entende por gente, por crente, assembleiano, fala das suas primeiras memórias com o Ministério do Belém, por gentileza. Tá certo. Eu nasci na congregação de Vila Diva, né? Meu pai era de lá, minha mãe. E eu me recordo de vir com meu pai, de criança. Talvez eu tivesse uns 4 anos, não sei se um pouquinho menos por ali, que eu tenho alguma vaga memória. A primeira memória que eu tenho do tempo da Cotegipe, né? Eu não lembro, eu sei que estava construindo, mas lembro de descer a rampa e ver os bancos todos na garagem, né? Sim. Não lembro das luzes que o Sueldo falou, mas eu lembro dos bancos. E depois eu via com meu pai em escola bíblica, eu lembro do tanque batismal, a gente era criança, às vezes brincava dentro do tanque, que é durante o culto, coisa de criança, ia lá e entrava dentro do tanque lá para brincar. E eu comecei a congregar aqui no Belém, eu já tinha meus 15 anos, que foi em dezembro de 1991, quando eu entrei para a orquestra. Definitivamente na sede. Na sede. Sua história começa aos 15 anos. Aos 15 anos, hoje eu estou com 46, né? Conta como, Dedé, acho que é importante você contar o como. O que foi? Na verdade, o que eu trouxe aqui, a sede do Belém. Foi a música que me trouxe, né? Eu, quando tinha meus 13 anos, mais ou menos, acho que em 1990, 90. Eu tinha 13 para 14 anos. Um dos meus irmãos casou-se e alguns músicos foram convidados para tocar. E entre eles estava o Sueldo, que tocava trompete na época. Eu já tocava trompete, certo, né? Tava começando. E o Sueldo me chamou para vir estudar no Belém, né? Não, mas peraí, você tá indo rápido. Você imagina se encontrar aquele jovenzinho, eu já era um adulto, né? Encontrei aquele adolescente, jovenzinho, com um bigodinho piscina, assim, aquele que bigodinho, fundo, né? E fazia a questão do bigodinho assim, e tocando do meu lado, desse tamanho assim. Aí ele olhou para mim, porque meu trompete é um trompete importado, uma coisa mais sofisticada. Ele olhou para mim assim, ele viu aquele, né? Falou para mim, você toca hino nacional? Falei, não toco. Ele falou, eu toco. Falei, uau. Nossa, aí percebi nele uma qualidade musical muito grande, sabe? Aí no final do culto eu falei pro pai dele, para ele, eu falei, você precisa estudar, por que você não estuda? Não, tá bom, vou falar com meu pai. Aí um mês depois ele estava aqui na escola de música de Ansoren, e hoje esse grande músico, referência brasileira, tá? Olha se só. não fora, eu sei bem o que eu tô falando. E formado pela escola de música aqui. Ele começou, os primeiros passos foi aqui dentro. Que interessante. E depois para fora. Foi discipulado aqui, né? Uma honra falar isso. E aqui eu quero só deixar 2 coisas claras, né? Primeiro, fazer o merchan da escola aí, vai. Sim. Você vê que, né, é importante os nossos irmãos saberem disso, né? Dessa escola, eu sou sócio fundador, olha só, meu Deus, né? Eu estava na primeira reunião onde foi fundada essa escola, há 35
5 anos atrás. Misericórdia. Aí dessa escola saíram muitos músicos, né? Desde o Marlon, né? Talvez o Gersinho, que hoje já é um militar, músico, né? O Dedé, que veio aqui, ficou 1 ano e meio, assim, pela capacidade dele de absorção da matéria, apenas 1 ano e meio, e depois disso ele já foi para professores gabaritados lá fora das orquestras. Mas a Sarinha também saiu daqui. Hoje a Sarinha toca na USESP, né? Olha só, então, gente. tudo isso é fruto de uma organização, né, de ensino voltado para a igreja, porque hoje essas pessoas que estudaram aqui e hoje são profissionais, todos eles estão na igreja. Todos eles permanecem aqui. Ao passo que você conhece uma gama gigante de músicos profissionais hoje que aprenderam em outros lugares, né, que não estão mais. Sim. Não estão por N motivos, eles alegam, né? Mas aqui, além de ensinar música, a gente traz um discipulado da palavra de Deus, do que é o louvor, do que é estar dentro da casa do Senhor. E eu aprendi com o pastor Arnaldo Mendonça, que estava no campo de Parque Novo Mundo. Isso, Parque Novo Mundo. Ele falou para mim, Sueldo, não perca nenhum jovem. Se uma criança passa por você, abrace, sabe? Discipular, trazer com amor para que elas não saiam. E o Dedé, eu tenho certeza, se bem que o pai dele era um grande pastor também, né? Sim. Mas assim, é um menino que teve essa orientação e está aqui até hoje, e muitos outros hoje que a gente conhece aqui na igreja, já estão até virando maestros, né? Olha só, é importante, né? Eu fiz questão de você fazer esse merchan da escola, porque assim, mostra como que a música ela é levada a sério, porque vocês mostram o seguinte com isso, que fazem com qualidade para Deus, né? Isso. É para o Senhor, então vamos fazer bem feito. Para Deus. Eu acho que cabe aqui a gente falar um pouco sobre a diretoria dessa associação. Todos os diretores são voluntários, não recebem 1 centavo. Eu rejo a orquestra da associação como voluntário também. A gente faz por amor à obra, de verdade. E você quer saber? Deus tem abençoado paralelamente a nossa vida secular. O Dedé, toda terça-feira vem aqui, faz um trabalho com os metais, né, à noite, das 7 às 10, né? 7h30 às 10. 7h30 às 10 com os metais. Isso outras pessoas estão começando a saber disso, estão começando a vir, né, como convidados, tudo. E também de graça, nunca a gente cobrou alguma coisa de alguma pessoa. Claro, quando tem um professor de fora, como a gente traz alguns professores, não temos professor de contrabaixo gabaritado na nossa igreja. Então a gente chamou um menino que é academista da USESP, eu acho. Olha, né? Só que... O Gustavo. Esse aí, em respeito a ele, nem crente né? Mas é um grande profissional. A gente traz, aí sim a gente cobra um preço que é bem abaixo do mercado, que é justo, paga o professor e a escola não fica com nada. Então, a gente administra dessa maneira, com voluntários e tentando fazer isso virar bem para a nossa igreja. Não, legal. Nós teremos um episódio aqui só para falar da associação, né? Nós vamos falar bastante da associação, porque a associação, ela... Não, foi importante tudo que você falou, mas é que eu acabei me lembrando aqui que nós vamos conversar ainda com os irmãos Hamilton, vamos falar com o Evaristo, e daremos mais detalhes aí. Sim. Até se despertou o interesse, o seu interesse, você pode... Fique esperto que vai ter um episódio só falando da associação, aí você vai entender a história, e se quiser vir estudar, já é bem-vindo, né? Eu quis destacar 2 coisas, né? Primeiro aí, a escola, e segundo, né? Você ouviu o elogio que o maestro fez aqui ao seu respeito, né? É só o primeiro maestro da orquestra falando aí do seu potencial como músico, né? Amém, graças a Deus. Então, mas retomando, aí como ele disse, né? Foi a escola que me trouxe, comecei a estudar, né? E logo então... com 15 anos, eu entrei na Orquestra do Belém. Na época era o Gilberto Massambani, que era o maestro. Massambani. Isso. Grande nome, né? E desde então, já são quase 31 anos, né, que eu estou aqui na sede, né, do Belém. E tem sido todo esse tempo na orquestra, eu nunca deixei a orquestra, né, e uma bênção. Que maravilha, né? Bom, falamos aqui da Alcântara Machado, o Sueldo ressaltou aqui o pastor Cícero Canuto de Lima, que foi um dos presidentes aqui do Ministério do Belém. Sim. Né, que antecedeu o presidente atual, que é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, falou do seu pai. Diga o nome do seu pai, o Dedé também, que é importante, são obreiros, né, do ministério. O meu pai, ele mora nos Estados Unidos há 26 anos, né, eu congrego com o pastor Joel, e minha mãe partiu para o Senhor há 2 anos atrás, né, no mês de agosto, e em outubro ele esteve aqui no Brasil, e a gente veio na rádio
com o Albino, tudo. Certo. Meu pai foi entrevistado na rádio. Legal. O nome do meu pai é Benjamin de Oliveira Francisco, né? Ele congregou bastante em Sorocaba na infância dele. Aí veio para São Paulo para tentar a vida aqui, arrumou um emprego num banco e começou a congregar na igreja. Certo. Excelente músico, excelente músico. É. A Sorocaba tem uma tradição de bandas, né? É. E ele chegou aqui tocando Bombardino. E, inclusive, dessa última vez que eu fui visitá-lo, o ano passado, fui visitá-lo, eu cheguei lá nos Estados Unidos, tinha um senhor, me apresentaram na igreja, né? Tá aqui o Maestro Eudo, né? Lá de São Paulo, tudo. Vem um senhor, cabelo branco, falar: rapaz, o seu pai tocava demais, ele era maravilhoso, eu conheci o seu pai, Benjamin. Falei: você conheceu da onde? Falando: lá de São Paulo. O senhor é da onde? Ele falou: estou em São Paulo, eu vim aqui visitar minha filha. Eu falei: meu pai tá ali, ó. Quando ele viu meu pai, rapaz... Nossa. Então a gente percebe... Sim, eu tenho uma referência, né? Que foi o meu pai que me colocou nesse ministério de louvor. E após o meu pai, o Azor Massambani, pai do Gilberto, começou a me ensinar música. E o Azor, ele me ensinou a lidar com a música no ministério, que é diferente. Sim. Né? Você é um músico, tá? Mas quando o músico entra dentro da igreja, a coisa funciona diferente. E o Azor me colocou nesse trilho aí. Eu via que ele era o Azor era um pastor. Se eu não me engano, ele dava aula até na escola teológica, porque tem fotos dele sentado ali na frente dos professores, com o pastor Zé Wellington, inclusive. Né? Olha que interessante. E ele, nas aulas, ele me discipulava. E foi aonde eu aprendi isso. E comecei a fazer com os meus alunos e faço até hoje. Né? E deu muito certo esse discipulado. Tanto é Amém. que você hoje assume esse posto, né? Há 10 anos é o Pela maestro titular dessa orquestra que tem misericórdia. uma tradição, Pela né? misericórdia de Deus. E você, Dedé, fala do seu pai, também é um homem do ministério, né? Sim, meu pai foi uma pessoa maravilhosa, Guilherme Mota, né? Sempre muito querido pelo pastor Zé Wellington também. Ele já partiu para o Senhor tem uns 9 anos, mais ou menos, em 2014, aos 84 anos. E meu pai era uma bênção, meu pai sempre foi um ensinador, né? Amava a escola dominical, né? A forma do meu pai pregar era sempre ensinando, muito calma, e uma pessoa muito conselheira, realmente um exemplo, né? Uma pessoa que eu via todos os dias, diariamente, por horas, lendo a Bíblia. Eu descia, chegava do serviço, estava no sofá lendo a Bíblia, amava a palavra do Senhor e deixou muitas saudades. Mas foi uma bênção para todos nós. Deixou mesmo. Certo aí. Que é importante falar, né, da memória e também lembrar do seu pai, que serve ainda ao Senhor ali, está fora do país, mas continua servindo. É importante falar porque são esses homens que ajudaram a construir o que o Ministério do Belém é hoje. Exatamente. Né? A gente está falando de um novo tempo, né, de um novo templo, Isso né, mesmo. um momento importante. O Sueldo ressaltou aqui que não tem na memória a inauguração de nenhum templo. Né? E isso é importante dizer porque pode parecer assim, nossa, mas esse pessoal não... Né? Como assim? Né? Gente, é igual casa. Né? Hoje em dia é um pouco diferente, né? Mas normalmente no passado era assim, né? A pessoa comprava um terreno, construía 2 cômodos, mudava e dali ia... Ou seja, não tinha Você sabe, a necessidade, né? A necessidade. Quando a gente não mudou definitivamente, mas quando a gente começou a colocar um pezinho aqui, a igreja, os cultos começaram a ser aqui, e após a pandemia o pastor Zé Wellington decidiu que ia ser aqui, e nós começamos a sentir que a igreja estava mudando para cá gradativamente, pouquinho. Nós fomos falar com o pastor sobre um espaço para nós ensaiarmos, né? Que estava difícil, estava tudo meio aleatório, assim, os andares, tudo. Daí o pastor falou uma frase para nós: meu filho, nós queremos acomodar todos aqui, muito bem. Bom, e eu quero aqui agradecer em público ao nosso pastor que no passado, nos outros tempos, né, a gente não tinha uma sala para coro e uma sala para orquestra. Então, às vezes o coro queria ensaiar numa sala, a gente tinha que ensaiar no templo, e às vezes estava tendo oração, alguma coisa no templo, a gente tinha que terminar antes do ensaio, né, porque os irmãos já começavam a chegar lá. E às vezes a gente falava: não, a gente precisa da sala para ensaiar, daí o coro ia ensaiar no templo. Ficava sempre complicado, um prejudicando o outro, mas assim, a gente entendia a necessidade, entendia a situação que não tinha. E nesse novo templo nós temos uma sala para o coral, somente do coro, e uma sala somente para a orquestra. Né, com as necessidades. Se você for observar
que a sala do coro fica no 7º andar e da orquestra no 6º. Eu ia pedir para você destacar o andar, exatamente. Isso. A sala do coral 7º e a sala do coro... Não, a sala do coro 7º e a sala da orquestra 6º. Uhum. Se você entrar nas salas, você vai ver que são completamente diferentes. Uhum. A sala do coro, ela tem um corredor. Você sai do elevador, tem um corredor aqui atrás, sabe? Sim. E depois tem uma sala grande ali de estar e uma sala de reunião à esquerda. E para a direita você vai para uma copa, né? Isso. E nessa parede que você dá de frente do elevador, é as costas do auditório do coro. Que você vai ver, são cadeiras justapostas, uma do lado da outra, bem juntinha, um piano na frente, um órgão do outro lado, e a estante do maestro. Acabou, é aquilo que eles precisam. Da orquestra, a gente ocupou quase um andar inteiro. Você entra no elevador, você já dá de cara com um auditório enorme. Ela é a prova de som. O tratamento de som que a gente fez lá ficou uma fortuna. O engenheiro que veio aí, ele analisou, foi um engenheiro que a gente arrumou, que fez alguns teatros lá do interior. Se eu falar a cidade, eu vou estar errando, mas ele fez alguns teatros no interior. Limeira, se não me engano. Ele fez um tratamento acústico nesses lugares. E ele veio aqui, ele ficou muito encantado, sabe, com o tamanho da igreja, tudo. Sim. E ele fez isso pra gente, a gente comprou todo o material veio de fora, o material veio de outras cidades, não tinha aqui, sabe? Foi muito, muito complicado e demorado para fazer isso. Teve toda uma preocupação para adequar a sala com as necessidades Exatamente. da orquestra Exatamente. e do coral. É muito Exatamente. interessante Exatamente. isso. Né? Então, hoje em dia, nós temos... Tem uma das razões, né, que o pastor ficou preocupado também foi que eu disse uma vez, a gente estava ensaiando, era 5 horas da tarde e ia ter um culto das irmãs que era 7. E as irmãs começaram a chegar de montão lá. E elas queriam reservar lugar, e o lugar delas era justamente onde a orquestra estava ensaiando. Então, quando eu dava uma pausa e ia corrigir o violino aqui, elas entravam na frente do trombone e colocavam a bolsa numa cadeira que estava vazia ali. Isso começou a me incomodar. Eu falei, irmãs, dá para esperar um pouquinho? E elas começaram a fazer aquela roda em volta da orquestra, esperando a gente terminar o ensaio. E quando eu falei isso pro pastor, o pastor não sabia qual era a necessidade. Eu falei, pastor, tá acontecendo isso. Ele fez assim, batendo com ele. Ele falou, meu Deus, a gente tem que arrumar isso. Ô, Marta, vem cá. E aí foi aí que nesse instante o pastor entendeu realmente a necessidade de a gente não estar no templo. Sim. Se vai ter uma festividade, a gente deixa livre o tempo e não perdemos o nosso ensaio. Exatamente, né? São as demandas, né, que uma igreja desse tamanho tem. Inclusive, Sueldo e Dedé, hoje, dia 3 de novembro, né? Nós estamos batendo esse papo, portanto, só para registrar, 3 de novembro, né? Isso. Hoje será inaugurado o Espaço das Irmãs, tá? Sim. A sala também das irmãs, o segundo andar aqui, o prédio tem 9 andares, né? Para quem não sabe, e no segundo andar as irmãs terão um espaço. É claro que eu já achei pequena aquela sala, porque você sabe, né? Você relatou aí, é muita mulher, é muita irmã, é a força feminina das Assembleias de Deus. Sim. É impressionante. Graças a Deus por isso. Né? Eu quero puxar aqui agora o traço dessa conversa e perguntar, Dedé, você está satisfeito com essas instalações agora que a orquestra tem aqui no Novo Tempo? E faça um paralelo, puxa um traço lá da Cotegipe, né? E eu sei, se for fazer uma comparação, mas assim, resgate memórias de lá, né? E fale desse momento atual, por favor. Olha, a gente está vivendo um momento que realmente é maravilhoso, a gente tem que agradecer a Deus, porque a sala que conseguimos fazer, né, é uma sala totalmente preparada para as necessidades da orquestra, né? Uma orquestra do porte da nossa, uma orquestra sinfônica, que tem acho que por volta de 70 músicas, talvez, nós temos todos os naipes. Se nós não tivermos uma sala adequada no sentido de acústica, desse tipo de coisa, se torna inviável ensaiar, né? Porque nós fizemos até um ensaio antes de aprontar tudo isso, o eco que se dá, os decibéis que vão, fica muito forte o som, ninguém consegue se ouvir direito, e aí a gente tem problemas, né? Ninguém conseguiria ficar ensaiando dessa forma e impediria o progresso, porque uma orquestra, a sensibilidade é a principal coisa de um músico, e a afinação, o naipe, enfim, da gente todos tocarmos juntos sob a liderança do maestro, que está moldando a música, enfim, os andamentos e o equilíbrio de cada um, da sonoridade de cada naipe. Então, com essa sala pronta, realmente é um sonho que tem se realizado, porque a gente toca além do silêncio na sala,
porque a gente precisa de concentração, né? Uhum. A gente até trabalha muito com a orquestra, é o trabalho que eu faço com os metais, de conscientização de como que é um ensaio numa orquestra. Se eu fizer um paralelo da OSESP, a orquestra profissional que eu trabalho, você ouve uma mosca no ensaio, no silêncio. Ninguém se conversa no ensaio. Uhum. Só se conversa o necessário, né? Alguma coisa assim, mas muito baixinho. Porque se o maestro fala, se o maestro já fala thank you, obrigado, ou seja, de uma forma educada já fala silêncio aqui que eu estou ensaiando, é uma prática e assim tem que ser. Porque a concentração ela é tudo. Se o Sueldo está ensaiando um naipe de violinos, eu não estou tocando, mas eu estou observando porque é um contexto que eu estou inserindo naquela música, né? Então, ao silêncio. E na igreja, a gente está aos poucos colocando isso na cabeça dos irmãos, porque é muito fácil. Cortou, o irmão já está vendendo a Natura do seu lado, já tira o catálogo, está vendendo Natura, já é uma conversaiada, um no celular, outro não sei o quê. Então a gente tenta trazer o que é bom, né, pra gente. E a sala, ela favorece muito a isso. A gente tem esse silêncio e o ensaio rende muito. Sim. As pessoas estão aprendendo isso aí, que aquelas 2 horas você tem que estar concentrado no ensaio. E além da questão acústica, que favorece, porque a gente consegue ter o crescimento da orquestra, o crescimento musical. Então, é um sonho realmente que a gente realiza, uma sala que é só nossa, que a gente pode ensaiar a hora que a gente quiser. Claro. Inclusive, o tratamento acústico, se a gente quisesse ensaiar da meia-noite às 3 da manhã, a gente não vai fazer isso, mas você poderia, você não vai incomodar ninguém, né? É verdade. E realmente tá vendo? Isso é muito importante. Não incomoda a vizinhança, tá tudo certinho, foi pensado realmente. Você fecha as 2 portas laterais, você não ouve radioleste, não ouve nada. Quem tá lá fora não ouve a gente. Que interessante. É uma sala, assim, digamos assim, que eu vou te falar que eu acho que talvez no Brasil você não tenha uma sala assim. Nem orquestras profissionais têm uma sala de ensaio assim. Evidentemente a gente ensaia no palco, é uma coisa diferente, mas é uma bênção. Um paralelo com a Cotegipe a gente não tinha, né, uma estrutura nem de perto com isso. A gente tinha o 3º andar, que é uma sala que a gente ensaiava, mas a gente conseguia ensaiar, mas era muito barulhento, evidentemente. E também tem uma outra questão, a questão da percussão, né? Porque ainda a gente vai resolver essa questão aqui, né? Porque os instrumentos de percussão são muito caros, são instrumentos grandes, então a gente não pode ficar transportando para lá e para cá. A gente ainda tem essa dificuldade aqui. A gente, quando vai ensaiar no 6º andar, os irmãos vão lá e transportam todos aqueles instrumentos aqui para cima, mas a gente, com certeza, nós temos nos planos, e Deus vai abrir essas portas, né, para a gente comprar um outro jogo de percussão que vai ficar somente na sala. Só na sala de ensaio. Para não ficar transportando. E na Cotegipe a gente não tinha essa facilidade, né? Mas realmente é uma bênção no que a gente está vivendo hoje. Olha, é muito interessante, né, ouvir esses relatos de vocês. Nós já vamos caminhar para o final, tá, gente? Mas eu quero pelo menos fazer mais 2 perguntas, né? Bom, nós demos uma avançada aí, né, na nossa conversa, e está uma boa conversa, fluida, mas eu quero dar uns passos atrás aí, voltar um pouquinho no tempo, né, e perguntar aqui das primeiras memórias aqui nesse local. Perguntei as primeiras memórias lá, de quando vocês se entendem como assembleianos, se identificam como crente da Assembleia de Deus, né? Sueldo falou da Alcântara Machado, casamento do pai, pastor Cícero Canuto de Lima, Dedé passou lá pela Cotegipe ainda no estacionamento, né? O culto ali e tal, as brincadeiras de infância no tanque de batismo, né? Muito interessante. E agora eu quero saber das memórias aqui, na Doutor Fon. Certo. Vamos começar aqui com o Dedé dessa vez. Dedé, suas primeiras memórias aí. Memórias sejam elas quais forem, culto, ensaio. Você carregou tijolo aqui também? Não, eu não cheguei a carregar tijolo. Mas as minhas primeiras memórias, eu acredito que talvez foram umas 2 santas ceias, assim. Eu acredito que no início de 1999... Sim. Que ainda estavam aquelas paredes, tinha uma fábrica antiga. Era o galpão ainda. Era um galpãozão. E eu lembro que as cadeiras todas brancas, né? Ficou grande porque você não enxergava lá na frente, todo mundo sentado e a orquestra tocando, né? Essas realmente são as únicas e as primeiras memórias que eu tenho, né? Lá do início, antes da construção, né? Depois eu tenho memórias passando e vendo a construção, né? Uma vez eu estive aqui com o arquiteto Wilson, que já está com o senhor, né? Com o engenheiro, desculpe. Isso, engenheiro. E aí, eu lembro que era arquiteto também. Coloquei o capacete, fui ver a construção e... Eu estava também, né? Talvez, eu acredito, mas... Se vocês tiverem fotos, inclusive,
Mas dessas visitas, Ah, por eu não favor, tenho. hein? Acho Se que a gente encontrar tem que lá ver. no baú Sim. da casa lá, por favor, a gente tá aceitando essas Sim, memórias tá bom. aqui. Mas acho que são essas minhas primeiras memórias daqui da Dr. Fon. Interessante, né? Eu, Sueldo. eu também, a gente passava sempre pela Rádio Leste e ia vendo a evolução da construção, né? Uhum. Às vezes achando devagar, às vezes, olha, tem uma coisa nova ali, tudo. Realmente, eu vim nos cultos nessa Santa Ceia que o Dedé falou, também estive, né? Eu vim visitar algumas vezes antes, inclusive com o Wilson aqui, para ele mostrar o lugar que era a orquestra, e eu dei algumas dicas para ele do que poderia ser melhor, né, para a orquestra ali. E uma coisa interessante, a gente muitas vezes se nega ao novo, né? Às mudanças. Uhum. O homem, ele é avesso às mudanças. E o primeiro culto que eu toquei aqui, nossa, eu não gostei, eu falei, nada a ver, isso aqui é horrível. Muito olha essa grande, né? cúpula, não. E hoje eu não me vejo mais na Conselheiro Cotegipe, sabe? A orquestra se adaptou. Eu lembro que os primeiros ensaios a gente tivemos que mudar a articulação, inclusive, dos trombones, metais ali um pouco mais, só para mais, porque o lugar realmente é... Mas... E é tudo para o melhor, né? Tudo que Deus faz é bom, é para o melhor. E hoje eu vejo que a gente está completamente adaptado ao lugar e eu acho que não sei como a gente sobrevivia ali naquele espaço. Olha, é interessante pensar, né? Mas uma memória que marcou para mim foi aquela das luzinhas penduradas, sabe? O culto no -3. Olha né? aí, terceiro subsolo. Terceiro subsolo. Eu sentado, cimento no chão, igual aconteceu na Contegipe há décadas atrás. Falei, meu Deus, vai acontecer a mesma coisa, quer ver só? Mas não foi isso que aconteceu, sabe? Hoje o tempo está terminado, basicamente, né? As garagens estão liberadas, porque quando no -1, quando eu vi colocar coisas aqui, ali, foi fechando, eu falei, vai acontecer igual, porque na Conselheiro eram fechadas, tinha lojinha, tinha tudo dentro da garagem, né? Como é que a gente vai estacionar? Exatamente. Mas não, nosso administrador aí falou que não e liberou realmente o estacionamento para caber carro. Exatamente. Estacionamento é para pôr carro, né? Não é para pôr lojinha e essas coisas. Mas eu tô bem feliz mesmo aqui. Legal. Bom, eu acho um bom momento então para vocês falarem então do sentimento, né? Tá chegando o dia da inauguração, né? Eu disse, já registrei a data, hoje é 3 de novembro, dia 15 de novembro, feriadão. Haverá então a inauguração, vai ter um momento ali de caminhada, né? A partir das 14 horas. Eu sei que vai ser alguns irmãos, né? Vai ter uma multidão de pessoas que não vai contemplar todo o povo assembleiano, Ministério do Belém aqui em São Paulo, mas haverá uma caminhada, né, simbólica, ou seja, deixando o templo antigo, né, o templo da Cotegipe, onde Deus nos abençoou tanto ali, e a caminhada para vir para cá. Sueldo, qual o seu sentimento agora? Como você está visualizando? Como está a preparação da orquestra? E se você sentir de dizer algo aí mais pessoal assim e quiser falar ali para aquela câmera, fica à vontade. Esse é o momento. Olha, eu tenho 56 anos. Né? Desses 56 anos, todos eles foram dentro da Assembleia de Deus. A maioria, talvez só 2 ou 3 anos que eu estive na Assembleia de Deus do Carrão. Meu pai foi ajudar no coral lá. E eu voltei para a sede e estou aqui até hoje. Hoje sou o maestro da orquestra, pela misericórdia de Deus. E, como eu disse aqui, eu nunca vi uma inauguração de um templo sede. É a primeira vez. E a incumbência que pesa sobre os nossos ombros na parte musical é gigante, né? Com certeza vai ser muita, muita emoção. Uma coisa histórica, isso vai ficar marcado para a história da nossa igreja. E eu acho que eu vou chorar do começo ao fim, né? O Márcio passou por aqui agora e falou que ontem ele assistiu o ensaio da banda aqui. Essa banda que irá marchar da Conselheira até aqui. São cerca de 300 músicos, 150, né? Acho que 150 músicos, 300 é o coral. 150 músicos, e ele falou que voltou à infância dele. Realmente, a vida do crente ela é marcada por evangelismo, por esse tipo de atitude, né? Na rua mesmo.
Irmão, vai ser uma coisa tremenda, pentecostal, vai ser gigante. Eu acho que o meu coração não vai aguentar, não. Mas eu estou muito, muito, muito na expectativa. A orquestra está pronta, faltam 2 hinos para a gente passar, né? Vai ser o nosso repertório que a gente vai tocar. Segundo o nosso pastor, a banda vai chegar aqui em desfile junto com a igreja, na porta do templo. Vai haver uma oração, se não me engano, uma palavra do pastor ali, vai abrir a porta. Quando abrir a porta, nós já vamos estar aqui dentro do templo. Sim. O orquestra, coro e algumas irmãs, acho que as crianças também vão estar colocados ali, os corais, e aí nós vamos começar a tocar. Imagina o que vai ser isso, a igreja entrando e vai ter que segurar as pernas ali, porque vai ser difícil aguentar, vai ser uma benção. Vai ser emocionante, vai ser. Faço aqui a mesma pergunta, né, pro Dedé. Dedé, dia 15 de novembro, você também, como maestro assistente da orquestra, músico, né, um assembleiano aí da gema, né, como a gente costuma dizer, né? E aí, rapaz, como é que tá esse coração aí? Rapaz, tá bastante ansioso, porque vai ser realmente uma festa maravilhosa, né? Eu não perderia por nada, né? Graças a Deus não vou estar trabalhando nesse dia também. E se Deus quiser, vou estar junto com a banda desfilando, tocando meu trompete, que é o que eu amo fazer para o Senhor, é o que eu sei fazer. E não perderia por nada. E sei que vai ser uma festa celestial, né? Vai ser uma bênção, eu creio que vai impactar todos que virem, até os incrédulos. Quando virem a banda tocando aqueles hinos maravilhosos com a unção, eu sei que Deus ali vai trabalhar. E creio que muitas almas podem ser alcançadas também pelo poder do Evangelho, da Palavra de Deus, muitas conversões nesse trabalho, porque onde Jesus está, sempre algo acontece, né? O Senhor sempre faz algo para melhor, e estou muito feliz, e realmente, como o senhor falou, vai ser algo muito emocionante, espiritual, e somos muito gratos a Deus por tudo isso que vai acontecer, por essa inauguração, pela vida do nosso pastor José Wellington, muito amado e querido, e vai ser imperdível. Esse é o meu sentimento. Que legal, gente. Querem acrescentar algo mais? De repente lembrou aí de uma situação, de uma memória? Esse é o momento, antes da gente encerrar, hein? Senão a gente vai ter que gravar um outro episódio. Não, acho que é isso aí. Nós estamos muito felizes. Nossa boca se encheu de riso, como diz a palavra de Deus, né? Amém. E aí é só caminhar para o céu. Falo que essa igreja é a igreja do arrebatamento. Nós vamos ficar aqui até Jesus voltar, se Deus quiser. Amém. É isso aí. Eu também agradeço a oportunidade. Eu acho que eu pude lembrar das minhas memórias aqui, eu falei. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, portanto, aproveitando a deixa da fala de vocês aqui, né, será imperdível. Né? Imperdível. Aproveitando também a fala aqui, como frisou o Sueldo, é inédito isso, né? Se o membro assembleiano, né, o crente assembleiano, que obviamente é membro da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, parar para pensar um pouquinho, ele não vai perder esse dia por nada. Né? Porque, gente, quando nós vamos viver de novo um tempo como esse, né? Eu acredito que não vai haver. Só lá na Jerusalém. Né? Só no céu. É isso mesmo. Então tá certo. Quero agradecer muito, Dedé, obrigado por seu tempo, por conversar com a gente, fazer esse esforço aí, resgatar as memórias. Sueldo também, obrigado, tá? Honra para nós. É uma honra. Nós que agradecemos a oportunidade. Legal. Obrigado pelo tempo de vocês, para nos atender. E assim eu quero me despedir também de você, que separou um tempo para assistir esse episódio, né? A gente conversou bastante aqui, mais voltado na área da música, mas também resgatando a história da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em São Paulo, né? Igreja que tem toda uma trajetória aqui. E, enfim, não perca por nada no dia 15 de novembro a inauguração, né? Talvez você está assistindo esse episódio e a inauguração já aconteceu, né? Isso é uma possibilidade, pode ser, mas será incrível, acredito, a gente conversando aqui, a gente fica imaginando, né, como vai ser. Então, este foi mais um Relatos da Construção, podcast que se propõe aí a contar a história da construção aqui do novo Templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo. Que Deus te abençoe, fique com Deus.